Estão me ouvindo bem todos vocês? Sim. Maravilha. Então, olha só, hoje eu vou fazer diferente, tá? Estou começando a ficar melhor aqui nesse sistema. Eu vou gravar essa aula para vocês, tá? É um pedido também, atendendo um pedido da coordenação, para que aqueles que, porventura, não conseguirem entrar por algum motivo pessoal, consigam ter acesso ao conteúdo posteriormente, né? Então, achei a ideia muito boa. Eu já consegui aprender a gravar. Falta só aprender a colocar no Moodle, tá? Que eu não aprendi ainda, mas eu consegui pegar a senha do Moodle, então eu vou colocar lá em breve para vocês. O Sávio lá da coordenação está me ajudando. Então já criou uma senha para mim, agora aquele problema vai acabar. Então, de qualquer forma, a aula vai estar bem gravadinha aí para vocês. E até mesmo rever, né, estudar, eu acho que vai ficar a ideia boa, não só para vocês, quanto para eu também. Né? Futuramente eu posso estar utilizando isso aqui de uma maneira até mais, né, voltado a revisar conteúdo e etc. Eu espero que vocês estejam animados para hoje. Hoje eu sugiro que a gente vá até 00:30, tudo bem com relação a esse horário, não? Por mim, tranquilo. 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 Se eu não dormir em cima do celular? Não, professor, não pode não. Nós estamos com quantas pessoas agora aí, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo aprender a ver aqui. 8 no total. 8, né? Então deve chegar mais pessoas daqui a pouquinho, né? Maravilha. Então, senhorita. A Raquel reclamou que o áudio tá tipo chiando aqui para mim também. Tá tipo chiando? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Parece que tá dando microfonia. Vamos lá. E agora? Melhorou? Veja se melhorou agora. Tá melhor. Tá melhor? Então, maravilha. Tinha um som aqui que estava atrapalhando um pouquinho. Então, pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é dar andamento, né? Então, uma coisa que todos já devem estar cientes, que é muito importante. Nós estamos aqui, a cada matéria que nós vemos juntos, né? A gente vai levar isso para o nosso trabalho, né? Então, por exemplo, se nós estivéssemos em sala, em matérias presenciais, que era até então nossa sala normal, né? A cada matéria que eu desse, a aula seguinte eu iria dar para que vocês tivessem um tempo para aplicar os conceitos no trabalho de vocês, entendeu? Então, para tentar ser justo com relação a isso, uma vez que nós teremos bastante tempo para fazer isso em sala, né, esse era o planejamento inicial, hoje, a aula de hoje, eu vou dar uma teoria para vocês inicialmente, então vai ser 3 partes a aula de hoje. Primeiro, vamos fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada, né? Para dar uma reforçada, até porque foi a primeira vez que eu utilizei aquele instrumento, também vocês não estavam muito habituados, eu acho que agora nós estamos um pouquinho mais craques, né, na elaboração desse conteúdo, não só para eu na condição de professor, e vocês também estão mais habituados. Então, acho que a gente consegue fazer uma revisão bem rápida. Em um segundo momento, eu trago uma matéria nova para vocês, iremos falar sobre análise horizontal, tá? Que é muito parecida com a análise vertical que nós estudamos na aula passada. E, num terceiro momento, eu vou estar ajudando vocês na escolha de um balanço patrimonial, para que a gente consiga já começar a trabalhar as matérias que nós estudamos. Vamos revisar, pessoal. No caderno de vocês, nós temos 3 conteúdos, contando com a aula de hoje. Aí, quem tiver com o caderno em mão, eu sugiro que dê uma folheada e me ajude. A primeira teoria que nós vimos foi os índices de liquidez. Concordam comigo? Isso. Os índices de liquidez, né? E é importante que vocês estejam com o caderninho do lado, né? Para fazer com a caneta também. Parece que o barulho continua ruim na sala, pessoal. Tá dando um eco, assim, eco. Eu tô ouvindo aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo desligar o microfone e ligar de novo. Peraí. Bom, pelo menos para mim deu uma melhorada, porque tava chiando muito. E agora, para quem estava chiando, tudo bem? Larissa, melhorou o seu? Sim, professor, tá normal. Tá normal? Larissa, o seu tá normal também? Então melhorou, professor? Não tá muito bom, tá chiando muito. Mas dá para você compreender ou fica impossível de ouvir? Pode continuar. Eu percebi, viu, Larissa? Acho que foi o seu. Fala de novo, Larissa, por favor. Oi. Eu vou ter que sair de novo. Não, agora melhorou. Mas sai e entra de novo, é melhor, né? Mais alguém que está com algum problema? Tranquilo, né? Vamos deixar ela voltar, ela vai voltar rapidinho, né?
Então, turma, a ideia nossa é essa, tá? Então, a gente avança em mais um conteúdo, seria a segunda parte, né? A primeira parte é a gente fazer uma revisão do que nós estudamos, né? E a terceira parte, a gente vai escolher um balanço patrimonial, eu vou ajudar vocês. Então, seria importante... Vocês estão usando celular ou notebook, galera? A maioria. Celular, né? Mas, por exemplo, vocês conseguem manipular de forma um de vocês, tentar buscar isso na internet, algum balanço na internet. Daria para fazer isso simultaneamente? Não. Só porque eu estou com o computador aqui em frente. Ah, ótimo, ótimo. Então, o senhor já pode... Quem está falando? É o Edilson? Não, o Dejan. Dejan, maravilha, Dejan. Então, ajuda a gente aí, tá? Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu achar o arquivo certinho aqui. Que pode ser fechado. Análise vertical. Vou voltar aqui para análise vertical. Então, maravilha. Então, turma, do que nós estudamos até agora, deixa eu aumentar aqui, galera. Inclusive, vocês sabem fazer isso no celular de vocês, né? Para aumentar a letra, basta vocês fazerem com o dedo, aí vai ficar mais fácil, né? Por exemplo, agora eu aumentei na minha tela, que meu notebook tem touch screen, então fica mais fácil. Está visível para vocês? Sim. Técnicas utilizadas na análise, não é isso? Está escrito aí, análise vertical ou de composição. Então, beleza. Aqui ainda não apareceu nada, não. O meu também não apareceu. Nem aqui. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. O meu também não. Então, ótimo. Sempre me dê esse feedback, tá, galera? Agora acho que vai. Agora foi? Peraí. Foi. Maravilha. Foi. Então, pessoal, vamos fazer sempre assim, ó. Se vocês puderem desligar o microfone de vocês, né, enquanto eu estiver falando. E aí, assim, a partir do momento que eu terminar a parte que eu chegar, geralmente aqui no slide, não é por página, aí eu abro para vocês fazerem algumas dúvidas. Fechado? Para a gente manter uma ordem melhor de organização, Ok. tá? Maravilha. Então, Tudo pessoal, maravilha. Então, aula passada, a gente falou sobre mais um índice, né, que eu demonstrei para vocês, que é o índice de análise vertical, né, que, como o próprio nome pressupõe, basicamente, fazendo um resumo que está na tela de vocês, para ficar mais simples, né, eu estou aqui exatamente para isso, para ajudar vocês, intermediando e facilitando o entendimento do conteúdo. Naquele momento da aula passada, ficou claro que o balanço patrimonial, através do seu ativo, do seu passivo, do seu patrimônio líquido, voltando um pouquinho em aulas anteriores, né, nós temos as fontes de recursos, né, que são os nossos passivos, não é isso, pessoal? Por exemplo, quando uma empresa ela faz um empréstimo, ela faz um financiamento junto a um banco, por exemplo, é uma fonte de recursos. Quando ela chega para os seus sócios, né, e solicita que cada um deles aumente a participação no capital social, né, integralizando mais dinheiro, ou seja, colocando mais dinheiro em caixa, né, na empresa, é uma forma de captação de recursos. Quando nós estudarmos um pouco mais na frente os índices de endividamento, né, a gente vai entender que a ideia de uma composição de dívida, eu acho que vocês entendem essa palavra composição de dívida, né? O que seria isso? É como nós, na nossa vida pessoal. Uma coisa, por exemplo, é eu ter uma composição de dívida familiar, né? Ou com um amigo, né? Eu pego um dinheiro emprestado com um amigo, esse amigo ele vai ser um pouco mais tranquilo quanto à data de pagamento, ele vai ser mais flexível, né? Se eu, porventura, eu combinar no próximo dia 30 e não pagar por algum motivo, ele vai ser mais compreensivo. Talvez ele, se eu for um grau de amizade grande, ele não vai me cobrar juros por isso, né? Diferentemente de quando eu pego um dinheiro emprestado, né? Que seja através de um cheque especial, que seja através de um financiamento, ou até mesmo através de um empréstimo bancário, né? Lá vai ter incidência de juros e as datas serão rigorosamente respeitadas, né? Então, levando para o meio corporativo, que é o que nos interessa, uma empresa funciona exatamente dessa forma. Ela tem essa forma de captação de recursos com os sócios, que seria através do aumento da integralização do capital social, né? Que é uma fonte boa. Por que ela é boa, pessoal? É só lembrar do amigo. Ele é mais flexível, ele não vai cobrar juros, né?
diferentemente de uma fonte de captação com terceiros. O que são terceiros, pessoal? São pessoas alheias à organização, né? Como, por exemplo, a principal fonte de terceiros são os bancos, por exemplo, até mesmo os próprios fornecedores também são fontes de capital, né, de terceiros, que, diferentemente da fonte de capital próprio, que são sócios, vai ter incidência de juros, né? Vou assinar um contrato, vou ter lá descrito, discriminado todas as datas, né, que deverão ser pagos, os juros embutidos e etc. E aí eu pergunto que eu faço a vocês, já fazendo vocês pensarem em aulas futuras. O que é melhor, pessoal? Dever para terceiros, que são pessoas alheias, ou dever para os próprios sócios? Concordam que, como regra, dever para os sócios acaba sendo mais interessante, né? Porque dever para os sócios, como nós colocamos, é um capital livre de juros e é um capital onde existe uma flexibilização maior quanto à data de pagamento. Então, mas o que é importante que vocês se lembrem nesse momento? Que tanto essas fontes com terceiros, né, bancos, exemplo, né, quanto sócios, que seria capital próprio, né, são fontes de captação de recursos de uma empresa. Agora, por exemplo, pessoal, nós estamos passando por um momento econômico muito difícil, né, todos nós sabemos disso, inclusive até nossas finanças pessoais. Quem não viu atitudes do governo voltada a pedir para que, né, o FGTS não seja recolhido por parte da micro e média empresa, e micro e pequena empresa, né, quem não viu também, por exemplo, uma mudança, né, uma medida provisória para que não se demita em massa, mas que se corte, chega até a receber 70% de corte de salário. Então, são medidas do governo para tentar melhorar essa fonte de captação de recursos da empresa. Por exemplo, os bancos estão tentando abrir crédito, linhas de crédito para investir em capital de giro para as empresas que estão fechadas, né? Ou seja, para que o banco consiga financiar, né, o pagamento desses 30% desses funcionários, né, que no mínimo vão receber 30% do salário. Ou seja, é uma situação, turma, que vocês sabem muito bem, vocês têm acompanhado isso tanto quanto eu, até mais, que nunca nós tivemos algo parecido na história. Então, tudo que acontecer diferente daquilo que nós temos em termos de legislação, são situações provisórias. Né? São situações, a minha preocupação que eu tenho com relação a isso é só até que ponto elas são provisórias de fato. E depois que tudo isso passar, será que vai voltar tudo ao normal? Eu estou falando não enquanto professor, mas enquanto cidadão. Fica uma interrogação, né? Para que a empresa ela consiga investir no seu caixa, né? Melhorar a sua liquidez. Então, nessa altura do nosso campeonato, pessoal, da nossa aula, todos vocês, quando eu falo em melhora de capital circulante líquido, ou seja, melhoria de liquidez, todo mundo já tem que entender, lembrar de qual conta? Da conta caixa, da conta bancos e da conta aplicações financeiras. Tudo bem até aqui? Fechado? Então, a partir do momento que eu tenho essa aplicação de recursos, agora vamos esquecer o passivo, vamos olhar para o ativo. O que é o nosso ativo? Ele representa? São as aplicações de recursos. Né? Então, se os passivos são as nossas fontes, né? Essas fontes originam dinheiro que serão aplicados aonde? No nosso ativo. Né? Então, o nosso ativo, conforme nós vimos na aula passada, aí nós temos a análise vertical, que é um tremendo de um instrumento para que nós, na condição, não só... É importante que a gente tenha esse entendimento, né, pessoal? Aqui, né, quando nós estamos em sala, nós estamos, na verdade, sendo responsáveis por gerar uma informação. Né? Mas gerar uma informação para quem, galera? Né? Aí, me permita mostrar para vocês, depois eu mostro isso para vocês, mas eu vou fazer um link com a matéria que eu estou ministrando numa outra sala, a gente falou ontem sobre a questão das vantagens competitivas. Né? Então, é muito importante que a gente não perca esse foco. Né? Quer dizer, se eu tenho uma empresa que ela trabalha na evidencialização das suas fontes de recursos, das suas aplicações, ou seja, do seu patrimônio, né, dos seus índices de liquidez, sejam ele liquidez corrente, imediata, seca, geral, análise vertical e horizontal, e em breve os outros índices que nós estudamos, nós estamos preparando essa empresa para ser evidenciada para quem? O público externo. É lógico, alguém pode perguntar, professor, mas é só para o público externo? Não. Né? Dentro dessa própria empresa, nós temos administradores, nós temos contadores, nós temos uma infinidade de outros profissionais, né, que também atuam de forma a tomar decisões. Então, quando o nome da matéria é colocado assim, análise das demonstrações contábeis, nós estamos, na verdade, sendo responsáveis não só por gerar essa informação, mas também interpretá-la. Né? E, principalmente, tendo aquela preocupação, turma, que essa é fundamental, que eu vou falar sempre para vocês. Alguém pode falar, professor, mas toda hora você fala isso, e vou continuar falando, turma, para que a gente consiga, eu entendo que a repetição, ela faz sim, nos leva à perfeição. É uma frase feita que eu particularmente não gosto de frases feitas, mas em termos de sala de aula funciona. Em termos de contabilidade, então, funciona demais.
né, que a gente tem uma preocupação de sempre fazer a coisa certa para que, quando essa informação, né, isso quando vocês estiverem com todo o trabalho de vocês pronto, né, forem apresentar, aí sim, talvez, né, eu tenho certeza que antes disso, mas aí vocês vão ter uma concretização do quanto que ter um linguajar, né, ou seja, uma fala clara, objetiva, vai fazer com que esse usuário da informação contábil tenha, né, uma facilidade maior em tomar decisões. Né? Lembra, por exemplo, pessoal, eu lembro que pegue um consultório de um psicólogo ou um consultório odontológico, que eles são usuários da informação contábil. A legislação obriga que esses caras tenham um contador responsável pela contabilidade dessa empresa. E aí, um cara que nunca estudou contabilidade, nem tampouco administração, imagino eu. Contabilidade, tenho certeza. Administração, tenho minhas dúvidas. Mas, enfim, e aí, se eu sou o contador dessa empresa, eu vou ter que estar sendo claro, transparente, quase que falando com a criança, entre aspas. É lógico, mas a gente toma cuidado com isso, né? Uma vez eu estava numa sala, uma aluna, professor, mas em alguns momentos você nos trata como leigos, né? E aí isso me incomoda. Alguém falou isso, eu até achei legal. Mas talvez seja, essa impressão seja sua, que não quer dizer que seu amigo do lado também não tem. Talvez ele esteja entendendo muito bem, se eu usasse um linguajar mais rebuscado, ou um pouco mais técnico, ele teria um pouco mais de dificuldade. Então, a ideia, pessoal, é a gente saber transitar, né? É como a gente faz a nossa vida pessoal. Eu tenho certeza que vocês fazem isso, né? Não dá para você ter um linguajar único. Eu tenho certeza que vocês também são assim. Quando eu falo com um grande amigo, eu dispenso a formalidade. Quando eu estou em sala de aula, eu tenho uma preocupação maior em ser ainda mais respeitoso, por exemplo. Quando eu converso com um par, com outro professor, também eu mantenho esse nível de formalidade. Quando eu estou num boteco, é diferente essa questão da minha fala, eu tenho menos preocupação com isso. Quando eu converso com a minha mãe, né, muitas vezes eu vou usar algumas gírias que eu sei que ela não vai entender, assim, diferentemente quando eu converso com um de vocês, né, a gíria, né, fora de sala de aula, como aqui, por exemplo, a gente pode ficar um pouco mais à vontade com relação a isso. Então, é muito importante que vocês trabalhem essa flexibilização do processo de comunicação de vocês, até porque o que nós estamos estudando, no final das contas, vai gerar um produto. Que produto é esse? Né? Uma informação, né, que alguém pode chamar, professor, um produto ou um serviço? As duas coisas. Né? Tem as duas coisas juntas ali. Na verdade, nós somos também prestadores de serviços, quando falamos em uma consultoria contábil, mas que vai gerar, né, uma tomada de decisão na ponta. Então, quanto mais claro nós sejamos, mais objetivos nós seremos. Perfeito? Então, olha só. Então, vamos olhar essa tabelinha aqui, pessoal. Agora eu vou aumentar para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, vamos lá. Vamos pegar uma conta específica. Vamos pegar o ativo circulante. Todo mundo está conseguindo visualizar aí? Vou aumentar um pouquinho mais. Está visível para todos, galera? Para mim está ok. Maravilha, né? Vou colocar aqui em cima para ficar ainda mais. Então, vamos lá. Vamos pegar a calculadora juntos, pessoal. Qual que é o saldo de ativo circulante? Aula passada, análise vertical, tá? O saldo dele é R$100, é isso? Certo. R$100. Qual que é o ativo total dessa empresa, pessoal? 350, não é isso? Então, conforme nós damos aula passada, eu pego 100, divido por 350, não é isso? E multiplico por quanto, pessoal? Por 100, né? Para transformar em notação o quê? Percentual. Então, quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? A setinha dá para ver aí, né? 28,57%. Aqui ele arredondou, perfeito? O que quer dizer isso, turma? Que o ativo circulante, que é um subgrupo de contas, né? Um grupo de contas, representa 28,6% do ativo total. Perfeito? Tranquilo? Vamos pegar o realidade. Sim? Oi, senhorita, pode falar. Você pode voltar? Claro. Pegar... você pegou a calculadora agora. Então, vamos lá. Então, nós estamos pegando o ativo circulante, perfeito? Qual que é o saldo dessa conta em X1? R$100. Certo. Perfeito? Qual que é o saldo do ativo total que nós temos? 350. Então, 100 dividido por 350 vezes 100. Por que eu estou multiplicando por 100? Para transformar em porcentagem, porque a coluna AV, que é a análise vertical, está em porcentagem. Então, deu uma porcentagem de quantos por cento, pessoal? 28,6%. Tudo bem? Sim. Vamos agora, realizável a longo prazo. Qual o saldo da conta? R$20. Qual que é o ativo total da empresa? 350. Dividido por 350 vezes 100 vai dar 5,7. O que quer dizer isso, pessoal? Que a conta
no subgrupo realizável a longo prazo, representa 5,7% do ativo total dessa empresa. Vamos pegar agora o ativo permanente. Qual que é o saldo do ativo permanente? 230. Qual que é o ativo total? 350. Então, 230 dividido por 350 vezes 100 dá quanto? 65,7%. O que quer dizer isso, pessoal? Que o ativo permanente da empresa representa 65,7%. Então, a soma do 28,6, que é o ativo circulante, o 5,7 do realizável a longo prazo e o 65,7 do ativo permanente tem que dar quanto, pessoal? O 100%. Perfeito? Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Vamos olhar o X2, pessoal, só para a gente fechar? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não. Tranquilo? Vamos lá para o X. Vamos lá para a tabelinha 8.1 X2 agora. Qual que é o saldo de ativo circulante, pessoal? Quanto? 150. Qual que é o ativo total em X2? 410. 110. Isso. Vou multiplicar por 100 para transformar para a rotação percentual, vai dar quanto? 36,6%. Ou seja, o ativo circulante em X2 representa 36,6% em relação ao ativo total. Perfeito? Saldo de realizável a longo prazo em X2. Qual que é o saldo? R$21. Qual que é o ativo total de X2? 410. Vezes 100, vai dar quanto? 5, aí faltou um pontinho aí, 5,1%, tá, galera? E não 51, aqui é 5,1%, faltou uma vírgula aqui, tá? Ou seja, a conta realizável a longo prazo representa 5,1% do ativo total. E, por último, o ativo permanente. Qual que é o saldo do ativo permanente? R$259. Não é isso? Qual que é o ativo total da empresa? 410. 410. Se eu dividir por 410 e multiplicar por 100, vai dar 60 e... Opa, peraí. Tem um errinho aqui. 259, né? Dividido por 410 vezes 100. Tem um errinho aqui, viu, pessoal? Esse 58,3% aqui, na verdade, é 63,1. 61,66. 63,1, né? 63,1. Isso, 63,1. Tem um erro aqui. Essa apostila aqui não é minha, não, mas tudo bem. Tranquilo? Então, 63,1. Então, pergunta que eu faço a vocês, pessoal. Essa é a parte mais importante. Então, no trabalho de vocês, o que vocês vão ter que fazer, pessoal? Exatamente o que nós acabamos de fazer. Aqui é um balanço pequeno, né? São quantas contas? 1, 2, apenas 3 contas. No balanço de vocês, é importante que vocês anotem isso, pessoal. Eu quero pelo menos 15 contas, tá? Pelo menos. Já anota aí um de cada grupo, tá? Não sei como é que vocês dividiram os grupos. Eu coloco aí no trabalho um balanço de pelo menos 15 contas no ativo. Lembrando, guerreiros, que nesse trabalho vocês não precisam fazer um balanço. Vocês têm que pegar esse balanço pronto, fechado? Beleza. Tranquilo? Que vai facilitar o trabalho de vocês. Então, sugiro que vocês não peguem de Petrobras, não peguem de Banco do Brasil, de Itaú, porque são balanços muito grandes, né? E vai tomar muito tempo de vocês, e o que é pior, um tempo braçal. Não vai acrescentar em termos de conteúdo a nós, tá? Então, com um balanço menor, né? Peguem, por exemplo, sei lá, eu já vi da antiga Sadia, né? da Perdigão, né? Que se uniram aí. São balanços menores e até interessantes também, tá? Beleza? Então, o que a gente pode concluir? Se eu pegar aqui, ó, olhando para X2 ainda, tá? 36,6 mais 5,1 mais 63,7 vai dar os mesmos 100%. Então, pergunta que eu faço a vocês, pessoal. Agora eu quero a participação de vocês. Se fossem duas empresas diferentes... Não, vamos analisar como sendo a mesma empresa. Ano X1, ano X2. Essa empresa em X2, ela melhorou ou piorou em relação a X1? Essa pergunta é boa. Queria participar de vocês. Me ajudem. Deixa eu ver se alguém entrou aqui, galera. Peraí. Vamos voltar. Seja bem-vinda, senhorita.
E aí, pessoal, vamos lá, me ajuda. Nós estamos comparando o X2, né, que é o ano mais atual, em relação ao X1, que é o ano mais antigo, né? E aí? A X2 melhorou, né? Melhorou porque tem mais dinheiro líquido, né? Melhorou. Maravilha. Quem foi que falou que melhorou, que tem mais dinheiro em ativo circulante? É isso que o senhor falou? Porque... Alguém discorda, pessoal? Alguém discorda? Alguém concorda? Melhorou. O ativo circulante aumentou, né? Maravilha, tem uma participação maior. Alguém viu algo diferente disso? Permanente também, enfim. O que o senhor falou que melhorou? Todo o movimento aí da empresa melhorou para do ano seguinte. Aumentou tudo. Maravilha. Então, bela conclusão, pessoal. Então, o que a gente pode concluir aqui, turma? Na verdade, realmente vocês têm razão. Muito bom, parabéns. O ano X2 ele é melhor do que o ano X1 em termos de análise vertical, porque, né, nós temos um aumento da liquidez da empresa. Observe lá em X2. Ela tem agora quantos por cento de participação em relação ao ativo total? 36,6%. Quanto que ela tinha em X1? 28,6%. Então, ela aumentou ou diminuiu? Aumentou. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, para nós que somos contadores, né, estamos fazendo análise de demonstrações contábeis, tem aumento do capital de ativo circulante. É bom ou ruim para a empresa, pessoal? É bom. É bom. Bom por quê? Exatamente, é bom, porque ela possui uma maior capacidade de pagamento de suas dívidas em curto prazo. Né? Então, ou seja, e ela tem dinheiro em caixa que nem no momento atual. Se nós entendemos que o momento atual é um momento de crise, uma empresa que ela tem um alto grau de investimentos em ativos permanentes, né, vamos olhar agora para o ativo permanente, ela passou em X1 de 65,7 para X2, 67,1. Né? 58,3, lembrando que está errado, é 63,1, na verdade. Né? Então, ou seja, ela diminuiu a sua imobilização. Então, pergunta que eu faço a vocês, o que pode ter acontecido com essa empresa aqui, galera? O que ela pode ter feito para ter mudado esse cenário dela de mobilização de capital? Pode viajar, tá? Não tem problema não. A gente pode falar coisa aí que talvez... Eu acho que é isso, mas não tenho certeza. A gente está viajando. Nenhuma sugestão? Posso falar uma, pessoal? Pode ter acontecido aqui? Estou viajando, tá? Deu um chute aí. Hã? Sabe o que ela pode ter feito aqui, pessoal? Ela pode ter vendido um imobilizado da empresa. Ela pode ter vendido um prédio da empresa, por exemplo. Perfeito? Ela pode ter vendido um equipamento da empresa, um carro da empresa, um caminhão da empresa. Estou viajando. Ou seja, porque se ela vende um imobilizado, um bem imóvel ou imóvel, o ativo permanente dela vai diminuir. Não é isso? E, consequentemente, esse dinheiro pode ir para onde, pessoal? Para o ativo circulante. Perfeito? Aí alguém pode falar assim, professor, mas necessariamente é isso, galera? Não, não necessariamente. Eu posso falar outra coisa aqui. Sabe o que essa empresa pode ter começado a fazer também? Estou viajando, tá? Ela pode ter começado a trabalhar com uma promoção. Vamos imaginar que não dá para saber aqui que tipo de empresa é essa, não sei, né? Mas pode ser, por exemplo, uma empresa que trabalha aí com vendas, né, uma empresa comercial, e ela começou a pegar a sua área comercial e começou a colocar descontos, 20% para quem pagar em dinheiro, 30%, etc., que fez com que ela vendesse mais e, consequentemente, ela teve um incremento no seu ativo circulante. Tudo bem? Sim, aí seria a melhoria do rendimento da empresa, então. Do rendimento da empresa. Então, galera, vocês estão vendo as possibilidades que nós temos? Então, no trabalho de vocês, é isso que eu quero ver. Ah, professor, o que é mais importante no trabalho? Os cálculos ou as interpretações? As interpretações, galera. Disparado. Não é porque esse cálculo aqui, quem é bom em Excel, que não é meu caso, é só você colocar lá uma fórmula, você faz talvez em 1 minuto. Né? Então, qualquer um consegue fazer isso. Mas o que é realmente importante é essa análise que nós estamos fazendo com muita calma, fazendo uma interpretação. É lógico que no trabalho de vocês não precisam colocar o que aconteceu na empresa, necessariamente. O que não quer dizer que durante a apresentação de vocês, com essa apresentação final, lá antes da prova 2, lá no finalzinho do semestre, né, eu não posso, na condição de professor, perguntar para você, pessoal, mas e aí? Eu estou vendo aqui que teve um aumento do ativo circulante da empresa.
quase 8% de aumento. O que aconteceu com essa empresa ter esse aumento, esse incremento no ativo circulante? E aí vocês podem improvisar, né? Vocês podem, como eu acabei de improvisar, não tinha nem pensado nisso, eu falei duas coisas aleatórias para vocês. Okay? Tudo bem, pessoal? E a ideia, eu vou até contar um segredo para vocês, que eu não deveria contar não, mas eu vou contar, vocês podem espalhar, tá? No dia que nós tivermos a apresentação de vocês, se não me engano, vocês serão 3 grupos, né? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Além de analisar vocês como professor, eu vou analisar vocês também como investidor, tá? Olha só que interessante. Vocês serão avaliados de duas formas. Na condição de trabalho acadêmico que vocês estão fazendo, vou avaliar o trabalho de vocês pela questão da nota, claro, né? Vou avaliar os 3 pontos, né, e etc. E também na condição de investidor. Aí é uma coisa plus, uma brincadeira, né? Eu vou chegar no final das 3 apresentações e vou eleger aquela que eu teria coragem de investir o meu dinheiro. Olha só que legal. Para acirrar um pouquinho a competitividade entre vocês. Quando eu falo competitividade, pessoal, não é para sair na porrada, naturalmente, nem tampouco achar ruim isso. Muito pelo contrário. É para que vocês consigam, né, ter um grau de preocupação maior, né, de competitividade mesmo, de ter um fervor maior na hora de vocês defenderem a empresa de vocês. E a palavra é essa mesmo, pessoal, defender. Né? Eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, é o que falta em muitos, né, colaboradores de empresas, que muitas vezes trabalham nessa empresa, estou falando em qualquer segmento, pode ser contabilidade, pode ser administração, pode ser, enfim, área de gestão de pessoas, né? A pessoa não tem aquilo que em gestão de pessoas a gente chama de visão sistêmica. Já ouviram falar nesse nome? Não. O que é uma visão sistêmica? É uma visão um pouco mais ampla, né? Ou seja, eu tenho uma preocupação com o meu trabalho, naquilo que eu executo, né? Por exemplo, eu sou um secretário executivo, um exemplo, só para vocês verem o quanto que é multifacetado o que eu estou falando. Qualquer cargo, qualquer tarefa, qualquer função pode ter essa preocupação. Mas, por exemplo, eu faço uma ata de uma reunião que aconteceu, por exemplo, e sei que eu tenho que arquivar, por quê? Para que a próxima reunião aconteça, naturalmente os gestores e gestoras vão dar uma lida para o que foi acordado na reunião anterior. Então, ou seja, eu sei que se eu deixar de fazer ou não cumprir um prazo, naturalmente a próxima reunião pode ser prejudicada em função dessa ausência, dessa minha preocupação. E eu, na condição de contador, né, vamos levar para o nosso caso, né, todos nós somos, né, eu tenho que ter uma preocupação de defender a minha empresa. Mas, galera, quando eu falo defender, cuidado com isso, hein? Uma vez eu estava ministrando uma aula do semestre passado, de auditoria governamental, aí eu percebi que durante o trabalho, né, um aluno levou para o lado antiético da coisa, né? Ou seja, nós estávamos estudando, vocês já tiveram auditoria governamental? Não, né? O professor teve não, né? Mas alguns de vocês todos terão, acho que é 6º semestre, não sei. Mas, enfim, eu vi isso na matéria também. E aí a gente vai pegar alguns grandes casos, né, de escândalos contábeis que aconteceu na Xerox, aconteceu na Enron, aconteceu na Sony. A Sony também tem um caso como esse, etc. E aí, em algum momento, um aluno trouxe uma informação que ele omitiu uma informação. Eu falei, não, peraí, eu conheço esse caso. Né? Porque, na verdade, era uma competição que a gente estava fazendo, mas com outros objetivos que não é esse nosso aqui. E eu falei assim, ó, antes de mais nada, né, é muito importante que eu entenda a responsabilidade que eu tenho quando eu passo uma informação para frente. Galera, tome cuidado com isso, porque, assim, no final das contas, é aquela velha situação. Se você comete um crime contábil, seja uma sonegação, literalmente, você é responsabilizado por aquilo. Né? Então, aí, como aconteceu no caso da Enron, você já deve ter ouvido falar, foi em 2001 isso, quando os juízes, né, numa audiência, perguntaram aos contadores por que eles tinham feito aquela fraude, eles alegaram que estavam cumprindo ordens dos acionistas da empresa. Galera, isso não existe, tá? Você vai ser tão responsabilizado como ele. É mais ou menos como no direito penal, imagino eu, né? Sou leigo nessa área. Um grande mestre que de vez em quando tira algumas dúvidas. Mas se você manda matar alguém, entre aspas, né? Não literalmente falando, o crime é dos dois, né? Não só quem fez, como quem mandou matar também. Né? Então, ou seja, a mesma coisa acontece para nós aqui. A gente não pode se eximir desse tipo de responsabilidade, não. E principalmente em se tratando de uma muita informação, que são vocês. Né? Vocês estão em informação, então, durante a apresentação do trabalho, é muito importante, mesmo que seja um dado negativo que vocês venham apresentar, não esqueçam que esse dado ele tem que ser mostrado. Né? E acreditem, a gente vai chegar a esse tipo de entendimento ao longo dessa matéria. Tá?
Aliás, acho que nós já chegamos, hein? Por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho para cá. Quando nós, lá em índice de liquidez, o primeiro índice que nós estudamos, lembram disso? Nós falamos, lembra que eu falei para vocês que os donos os banqueiros adoram o índice de liquidez seca, lembram disso? Né? Por quê? Você retira, qual que é a forma de liquidez seca? Ativo circulante menos estoque sobre PC. Então, ao você retirar os estoques dessa empresa, você tira o risco de você não conseguir vender esses estoques. Né? Então, lembra que eu falei para vocês que, até eu dei um exemplo daquele filme A Procura da Felicidade, lembram disso? Que o Will Smith, não lembro o nome do personagem que ele vive nesse filme, ele gasta toda a grana que ele tinha comprando aqueles raios-x, alguma coisa assim, eu não lembro o nome precisamente, e aí, rapidamente, esse raio-x virou obsoleto. Ele teve dificuldade de vender. Né? Então, isso pode acontecer com a empresa também, ainda mais em algumas áreas de tecnologia, né, que as coisas mudam rapidamente, etc. Né? Então, ao você retirar os estoques, aí, por exemplo, levando esse índice de liquidez corrente, vamos imaginar que vocês estejam apresentando um trabalho, e vocês escolham um supermercado, um hipermercado, um atacadista, por exemplo. Ao vocês apresentarem o índice de liquidez seca, o índice de liquidez seca eu tenho certeza que vai ser menor do que 1. Né? Aí, olha a diferença. Vamos imaginar que eu sou um investidor e você está apresentando um trabalho. E você omite essa informação, você não me mostra essa informação. Okay? O grupo número 1. E o grupo número 2 também é um atacadista que faz o contrário. Mostra essa informação, mas fala o seguinte, senhor Alexandre, por mais que nós tenhamos um índice que aparentemente ele é ruim, e realmente ele é, porque ele é inferior a 1, ele é um índice compreensível, porque nós estamos lidando com uma empresa, que é a nossa, sei lá, atacadista, aí, que será a Super Adega, por exemplo, né? Que nós temos um alto investimento em estoques. E esse alto investimento em estoques, por exemplo, estou chutando, hein, pessoal, não tenho certeza não, 35% dos investimentos que nós temos no ativo da nossa empresa são em estoques. Então, como é que é a fórmula do ativo circulante? Ou da liquidez seca? AC menos estoque sobre PC. Então, ao retirar os estoques, nós tiramos uma conta que ela é muito representativa para o nosso balanço patrimonial, um ativo, e, consequentemente, por isso, ele é inferior a R$1. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, se essa fosse a única informação que vocês tivessem, duas empresas, número 1, foi aquela que omitiu a informação, e a número 2, que trouxe uma informação que ela é negativa, porém incompreensível. Qual das duas empresas vocês investiriam o seu dinheiro, pessoal? Qual delas? Na número 2. Na número 2. Todo mundo concorda com isso? Pessoal, isso daqui, infelizmente, é água, tá? Sim. Eu estava tomando energético ontem, teve uma pessoa que estava tomando vinho. Eu falei, não, só daqui a pouquinho. Beleza? Então, seria a número 2, porque a número 2 ela é mais interessante, porque esse gestor, esse contador, esse administrador, teve uma preocupação de ser claro, de ser assertivo, de ser ético, galera. A gente está numa época, redundante falar para vocês, mas mais do que nunca, a gente tem que estar preocupado em ser transparente naquilo que nós iremos fazer, até porque vocês serão cobrados por isso, beleza? Voltando lá na tela inicial. Vou colocar aqui. Opa, não é esse daqui não. Ó. Esse daqui, perfeito. Então, vamos olhar o último ano, pessoal, o X3, só para a gente fechar. Então, essa parte do resumo da aula passada, né? Qual que é o saldo em X3, que é a penúltima coluna, né? Qual que é o saldo do ativo circulante? R$130, não é isso? Qual que é o ativo total da empresa em X3? 390, perfeito? Vezes 100 vai dar quanto aí, galera? 33,3%. O que quer dizer isso? Que a conta ativo circulante representa 33,3% do ativo total. Tudo bem? Vamos lá para a próxima conta. Realizável a longo prazo. Quantos reais que é o saldo dela? 18. Qual que é o ativo total da empresa? 390. Dividido vezes 100 vai dar 4,6. Ou seja, a conta realizável a longo prazo representa 4,6% do ativo total. Perfeito? E, por último, a conta ativo permanente. Qual que é o saldo da conta? R$ 242. Qual que é o ativo total? 390. Então, divido, né? Vezes 100 vai dar aqui 62,1%. O que quer dizer isso, galera? Que a conta ativo permanente representa 62,1% do ativo total. Beleza? Por último, vamos fazer a comparação agora de X3, que é o nosso ano atual, né? O ano último, em relação a X2. Pergunta que eu faço a vocês, pessoal. Comparando somente X3 com X2, a nossa empresa melhorou ou piorou?
na opinião de vocês? Piorou. Piorou? O que sugere? Alguém discorda ou concorda? Concordo. Piorou, né? Por que ela piorou? Muito bom, galera. Por que ela piorou? Porque observem que a composição da aplicação de recursos voltou a ter uma concentração ainda maior no ativo permanente. Ela passou de 58,3 em X2, não é isso? Para 62,1 em X3. Então, ou seja, ela voltou a imobilizar os seus recursos no ativo permanente. Professor, o que pode ter sido isso? Vamos viajar juntos aqui. Pode ser que a empresa voltou a comprar maquinários. Vamos imaginar que seja, por exemplo, uma construtora de prédios, por exemplo. Em algum momento, em X2, ela começou a alocar algumas máquinas, mas viu que não estava valendo a pena fazer essa alocação, estava saindo muito caro, e de repente voltou a comprar esses equipamentos, aumentando o seu ativo permanente, né, de 58,3 para 62, ou seja, cerca de 4%, perfeito? Que fez com que o seu ativo circulante, consequentemente, diminuísse mais ou menos a mesma proporção, ó, mais ou menos 3%, né, 3 e pouquinho, né, na mesma proporção. Ou seja, a nossa empresa ela piorou em relação a X2, perfeito? Mas cuidado, galera, piorou, melhorou. Eu estou restringindo o meu comentário voltado exclusivamente a essa análise que nós estamos fazendo nesse momento. Tudo bem? Então, ou seja, no trabalho de vocês, galera, é muito importante que vocês façam exatamente como eu estou falando para vocês aqui, ó. Eu vou repetir aqui, ó. Ativo circulante, no ano de X3, representa 33, olhando para X3, tá? 33,3% do ativo total da empresa. A conta realizável a longo prazo, em X3, representa 4,6% do ativo total. E, por último, a conta ativo permanente representa 62,1% do ativo total da empresa. Então, ou seja, são 3 informações que eu estou dando, galera. Eu estou dando o nome da conta, essa parte é importante, galera, olha só. Eu estou dando, na verdade, o nome da conta, perfeito? Ativo permanente. Eu estou dando o ano, que é X3, perfeito? E estou dando também a porcentagem em relação ao ativo total. Pergunta que eu faço a vocês, galera. Tem como o usuário, mesmo quem nunca estudou essa matéria, ao lidar com uma informação tão fácil de ser compreendida, naturalmente é impossível que ele não entenda. Então, ou seja, aí sim nós alcançamos nosso objetivo, que é não só gerar uma informação, né? Não só interpretar, mas principalmente fazer com que esse usuário final tenha uma plena consciência do quanto que essa informação pode ser útil, né, na tomada de decisão, seja ele um administrador, um dentista, uma psicóloga, um engenheiro e etc. Fechado? Vamos voltar lá para a tela? Opa, não é essa daqui. Espera aí, galera. Sempre acontece isso. Isso aqui eu posso fechar. Não preciso mais disso. Não preciso mais. Maravilha. Aqui, maravilha. Tudo bem? Então, vou avançar aqui, galera. Vamos agora com relação... Então, fechamos a nossa aula anterior com relação à análise vertical. Com relação à novidade que nós temos agora, pessoal, é a análise horizontal, beleza? O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Deixa eu aumentar bem grandão aqui, para ficar bem mais fácil para que vocês acompanhem comigo. Se fosse um estúdio, galera, daria para frisar, para sublinhar, faria bem legal. E não dá. Opa, acho que ficou no tamanho legal, né? Então, vamos lá. Vamos pegar a conta. O que nós iremos fazer na análise horizontal, pessoal? Vamos voltar para cá. Só para uma breve iniciação. Então, a análise horizontal, o que nós iremos fazer, pessoal? Então, a vertical foi nesse sentido, né? Ou seja, pegamos uma conta em relação ao ativo ou passivo total. E agora nós iremos fazer uma análise horizontal, grau de dificuldade mesmo. Diferentemente da vertical, que eu estava comparando uma conta em relação ao ativo ou passivo total, a análise horizontal, eu vou comparar uma conta em relação a ela mesma. Então, olha só que legal. Outra coisa importante, que vocês já devem ter anotado isso no caderno, mas quem não fez, já faça agora, por gentileza, é que no nosso trabalhinho, que nós iremos executar ao longo do semestre, eu quero que vocês peguem um balanço de 3 anos, tá, galera? Não pode ser um ano só, não. Tem que ter pelo menos 3 anos. Agora vocês vão entender. Primeiro, por quê, galera? Justifica a preocupação, porque se eu pego somente um ano, eu não tenho dado comparativo nenhum, né? Mas em relação ao quê? Melhorou ou piorou? Não sei, né?
Se você pega os 3 últimos anos, e ficou claro para vocês, quando nesse exemplo que eu dei anterior, né? No exemplo anterior, nós tínhamos 3 anos distintos, que eu estava olhando a evolução do saldo dessa conta em relação ao ativo total. Então, a mesma coisa vai acontecer na análise horizontal. É importante que vocês também peguem os 3 anos para que eu consiga comparar a evolução dessa conta em relação a ela mesma. Vamos ver isso? Vamos lá. Beleza. Vamos olhar o ativo circulante? O ativo circulante, qual que é o saldo dessa conta em X2? Então, o que acontece, pessoal? Se eu tivesse uma setinha aqui, ó, eu pegaria, depois no caderno, quando eu mandar essa apostila para vocês, vocês façam isso nela, tá? Eu puxaria uma setinha de X2 para X1 e de X3 para X2, tá? Então, ou seja, eu estou olhando sempre o atual em relação ao ano anterior e o mais atual ainda em relação ao ano anterior. Então, o anterior sempre vai ser X1, o do meio, naturalmente, X2, e o X3 seria o último ano que eu tenho, ou seja, um ano mais atual. Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos pegar a conta ativo circulante. Ativo circulante em X2, pessoal. Qual que é o saldo dessa conta? R$150. Todo mundo conseguiu visualizar? 150 em X2 de ativo circulante? Sim. Maravilha. Qual que é o saldo dessa conta em X1? Em X1, quanto? R$100. Então, o que eu vou fazer? Né? Já coloquem no caderninho de vocês aí, pessoal. Vamos lá. Coloquem assim, ó. Análise horizontal. Exatamente como nós fizemos na aula passada. Lembram disso? Deixa eu desligar isso aqui, porque não está rolando nada. Pegaram o caderninho escolar aí? Sim, professor. Maravilha. Então, coloquem assim, o subtítulo, análise horizontal. Exemplo número 1. Ativo circulante. Lembrando que essa apostila vai estar na mão de vocês, tá? Ok. Ativo circulante. Opa, alguém parece que chegou aqui. Vamos ver. Não. Chegou. Opa. Ativo circulante. Abra um parênteses, coloque em X2. X2. X2, fecha parênteses, é igual a 150, que é o saldo em X2, né, no numerador, dividido por 100. 150, X2, né, dividido por 100, que é X1. Então, vamos lá juntos, calculadora na mão, galera. 150 dividido por 100 vezes 100. Vamos sempre multiplicar por 100. Vai dar, é igual a 150%. Agora estamos olhando a coluna depois de X2, né? Esqueçam a análise vertical, galera. Vamos olhar a análise horizontal agora, tá? AH, beleza? 150%. O que quer dizer isso, pessoal? Coloquem assim, interpretação. Interpretação. O subgrupo ativo circulante, o subgrupo AC, para a gente ganhar mais tempo aí, né? O subgrupo ativo circulante aumentou 50% em X2. Em X2, lembrando que X2 é um ano, hein, galera? Não esqueçam disso. Em X2, em relação a X1. Ponto final. Eu falei 50%, não foi? Isso. Maravilha. Então, repetindo a interpretação, o subgrupo ativo circulante aumentou 50% em X2 em relação a X1. Galera, ficou clara essa interpretação? Aí alguém pode falar assim, professor, mas espera aí. O cálculo deu 150. Por que não foi um aumento de 150 e sim 50? Alguém me explica, pessoal?
Por- assim, porque a variação seria comparativa a 100%. Exatamente, Guerreiro. Perfeito, perfeita análise. A comparação é em relação a 100%, pessoal. Por quê? 100% já representa o saldo em X1, que é R$ 100. Perfeito? Então, ou seja, ele não aumentou 150%, ele aumentou 50%. Porque eu vou pegar 150 menos 100 é igual a 50%. Perfeito? Então, se eu fosse vocês, eu abria parênteses ao lado do 50%, eu puxo uma setinha, coloquem assim, ó, 150% menos 100%, fecha parênteses. Fica claro assim? Essa variação vai estar sempre olhando, no caso, para o ano anterior, né? É a diferença. Isso. Sempre o ano atual, nesse caso X2, em relação ao ano anterior, que seria X1, nesse exemplo que nós temos aí no nosso slide. Thiago Guerreiro. Galera, tudo bem? Alguma dúvida sobre essa interpretação? Não. Então vamos lá. Pergunta que eu faço a vocês. Vamos trabalhar nosso lado gerencial, mais do que nunca. Essa conta em X2, ela melhorou ou piorou o seu saldo em relação a X1? Só tomem cuidado com a seguinte observação. Chegou um funkeiro aí, cuidado aí. Então, olha só. Toma cuidado que alguém pode falar, professor, mas fica fácil responder que melhorou, porque aumentou. Cuidado, nós estamos falando de contas de ativo. E se fosse contas de passivo, se aumentar, melhoraria ou pioraria? Concordo? Essa é a questão. Tudo bem? Então, vamos lá, voltamos à pergunta. A conta em X2 de ativo circulante, ela ter aumentado 50%, é bom ou ruim para a empresa, turma? Bom, não? Perfeito. Bom, por quê, galera? Eu estou aumentando ou diminuindo a liquidez dessa empresa, aumentando meu ativo circulante? Aumentando meu ativo. Aumentando meu ativo circulante. Circulante, isso. Cuidado, tá, senhorita? Foi bom você ter falado só isso, galera. Olha só, nossa senhorita aí falou um aumento de ativo. Beleza, quase certo. Ativo o quê? Circulante. Agora ela foi precisa. Fechado? Obrigado, professor. Maravilha. Vamos lá para o exemplo número 2. Nosso caderninho escolar aí, mais uma vez. Qual que é o nome da conta, pessoal? Realizável a longo prazo, não é isso? Realizável a longo prazo. Abram parênteses, tal qual fizemos no ativo circulante, X2, né? Foi assim que eu fiz no ativo circulante, não foi? Sim. Isso. X2. Maravilha. Então, exemplo número 2, realizável a longo prazo. Abram parênteses, coloquem X2. Fecha parênteses. Por gentileza. É igual. Qual que é o saldo em X2? Me ajudem a achar aí, pessoal. Quanto? R$21, isso? X2, quanto? 21. R$21, perfeito. Qual que é o saldo em X1? 20, não é isso? 20. Então, vamos lá, coloque aí. Isso. 21 no numerador, dividido por 20, vezes 100. 21 dividido por 20 vezes 100, que vai dar aí 105%, que é igual a 105%. Perfeito? Interpretação. Mesmo esqueminha que nós tínhamos feito no anterior, né? Da mesma forma. Interpretação. A conta realizável, aliás, o subgrupo realizável a longo prazo, o subgrupo realizável a longo prazo, vamos fazer de maneira diferente agora. Em X2, o subgrupo realizável a longo prazo, em X2, aumentou 5%, em relação a X1. Ponto final. Então, repetindo.
O subgrupo realizável a longo prazo aumentou 5%, aliás, em X2, não é isso? Aumentou 5% em relação a X1, ponto final. Guerreiros, faça uma comparação entre o AC, que foi o exemplo número 1, e o número 2, que é realizava a longo prazo com relação à interpretação. Observe que eu falei a mesma coisa de maneira diferente. Concordam comigo ou não? Sim. Sim. Mesma coisa de maneira diferente. É isso que eu quero no trabalho de vocês, pessoal. Que vocês tenham essa expertise de não serem repetitivos. Imagina, por exemplo, se a conta aumentou 10%, aí no de baixo fala a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho que ter uma variação no português para tornar aquela aula mais atrativa, né? Aquela minha empresa mais atrativa. Então, quando vocês estiverem apresentando o trabalho de vocês, que vai ser lá no final do semestre, eu quero que vocês já estejam com essa expertise, né? De não serem lógico, professor, dá para variar sempre? Não, pessoal, em algum momento, mas faça um carrossel, né? O que você falou uma vez, fala na 10ª vez de novo. Então, faça um rodízio desse linguajar que vai ficar a coisa mais interessante, principalmente para quem estiver assistindo, beleza? Vamos para o exemplo número 3? Qual vai ser o exemplo número 3, turma? Ativo permanente, não é isso? Nós estamos em quantos na sala hoje, pessoal? 9 alunos. 9 alunos, né? Muita gente está ausente, mas lembrem que eu estou gravando essa aula, tá, pessoal? Então, para aqueles que não se ausentaram por algum motivo, avisem-nos com relação a isso, tá? Vamos lá, exemplo número 3, ativo permanente. Abram parênteses, coloquem X2, não é isso? Mesma preocupação que nós tivemos nos 2 anteriores. Alguém pode falar, pô, professor, mas é a mesma coisa, galera. Nós temos que ser bem didáticos aí, com aquela preocupação que eu vou atormentar vocês com essa organização aí, tá? Vamos lá, é igual. Qual que é o saldo em X2? Me ajudem aí, pessoal. Quantos por cento? Olha, quantos reais? 259. Acharam aí? Sim, 259. 259 em X2. Qual que é o saldo em X1 do ativo permanente? Quanto? 230, não é isso? Então, coloque aí 259 no numerador, dividido por 230, que é o X1, né? Vezes 100. Vai dar quanto, turma? 112,6. 112,6. Estamos juntos, todo mundo, até aqui? Vamos à interpretação. Vamos à interpretação. O subgrupo ativo permanente. Vou tentar falar diferente de novo, não sei se eu vou conseguir, vou tentar, vamos lá. O subgrupo ativo permanente deteve o subgrupo ativo permanente deteve um aumento de 12,6%, no comparativo. Aí coloquem entre parênteses, pessoal, por gentileza. X2 barra X1, fecha parênteses, ponto final. Consegui, hein, galera? Falar diferente é a mesma coisa, hein? Então, voltando à interpretação. O subgrupo ativo permanente deteve um aumento de 12,6% no comparativo, abrimos parênteses, X2 barra X1, fecha parênteses, ponto final. Pessoal, ficou claro que a nossa análise horizontal, galera? Até aqui? Vocês acharam ela mais fácil ou mais difícil que a vertical, sinceramente? Mas Parece ser mais fácil.
Eu particularmente acho a mesma coisa, né? Mas, enfim, é a mesma preocupação. E aí eu pergunto a você, uma questão boa para colocar numa prova, hein, pessoal? Não sei se nós teremos prova, né? Todas essas mudanças que estão acontecendo aí. Mas, por exemplo, eu poderia chegar para vocês e falar assim, ó, dar um balanço pronto, como esse aqui já está pronto, né? E perguntar para vocês o seguinte: qual das contas em X2 do ativo dessa empresa teve uma maior participação em relação a X1? Qual delas, galera? Teve uma maior participação, um maior incremento. Eu gosto da palavra participação nesse caso aqui, né? Qual delas, turma? Então vamos lá, vamos voltar. Eu dou uma questão como essa para vocês, como esse aqui já pronto, nesses 3 anos, perfeito? E observe que eu estou direcionando a pergunta. Qual dessas contas do ativo em X2, em relação a X1, eu estou limitando o olhar de vocês. Estou pedindo para que vocês olhem X2 comparando com X1. Esqueçam o X3, nem falei nisso até agora. Qual delas teve a maior participação, ou seja, um maior aumento, né, de X2 para X1? Qual delas, galera? O ativo circulante. Alguém discorda? Uma pessoa que está caladinha porque está bebendo. Concordo. Perfeito. Os outros estão bebendo, estão comendo pipoca. Eu fiquei sabendo uma coisa absurda na outra turma, cara. Fiquei sabendo que tem relatos de homens de cueca assistindo minha aula, viu? Espero que não aconteça nessa turma, viu? Isso é um traje, viu, galera? Que horror. Eu fiquei sabendo essa história aí. E fiquei sabendo também que alguns de vocês que estão, não nessa turma, na outra, estavam com fone de ouvido, sonharam comigo a noite inteira, viu? Cuidado com isso aí, viu, galera? Cuidado. Eu tô de fone, mas não vou sonhar, não. Não, cuidado, isso é possível, isso é possível. E o pior que ele sonhou foi um homem, pior ainda. Ixi, professor. Pois é. Ele acordou gritando meu nome de madrugada. Isso é um absurdo. Então, vou voltar para cá. Realmente, o Guerreiro que falou aí que a conta ativo circulante foi a que teve um incremento, uma participação, acertou em cheio. Por quê, galera? Ela aumentou quantos por cento em relação a X1? 50%. Vamos passar o olho descendo aí. A realizável a longo prazo, foi o exemplo número 2, aumentou quantos por cento? 5% apenas. A conta ativo permanente, que é o nosso exemplo número 3, aumentou quantos por cento? 12,6%. Então, ou seja, de maneira clara, a gente consegue concluir, que o nosso amigo aí falou de maneira acertada, que a conta ativo circulante, ou subgrupo de contas, ela aumentou sua participação em relação ao ano de X1. E aí podemos concluir que essas contas, pessoal, terem aumentado, foi bom ou foi ruim para essa empresa? Foi bom. Foi bom. Foi bom, porque nós estamos falando de contas de ativo, né? Bom, se houvesse uma maior participação do ativo permanente, um aumento, né, talvez poderia ser ruim por aqueles motivos que nós elencamos na análise vertical, né? Nós teríamos uma conta que ela estaria aumentando o seu saldo, que ela aumentou 12%, né? O exemplo número 3 aí do caderninho de vocês. Então, ou seja, ela está aumentando o saldo dela e, consequentemente, ela está aumentando a participação em relação ao ativo total. Vamos passar, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para provar isso para vocês. Vamos olhar em X2, vamos voltar aqui na análise vertical. Olha só, como é que uma coisa casa com a outra. Vamos olhar em X2, em relação a X1, análise vertical do ativo permanente. Olha só, ela teve um aumento ou uma diminuição? Foi um aumento. É porque, na verdade, 58,3 é que está errado, né? É uma participação maior, não lembro se era 63 ou alguma coisa. Vamos olhar para o saldo. Ela é quanto em X2? 259. Acharam aí? Quanto que ativo permanente é em X1? 230. Então, ela aumentou o saldo da conta. Então, o que quer dizer isso? Ela está aumentando sua participação em relação ao ativo total na análise vertical, que, consequentemente, voltando ao momento que nós estamos, vai proporcionar um maior aumento do saldo dessa conta em relação, né, dentro da análise horizontal, observe 112%, ou seja, ela aumentou 12% em relação a X1. Aquele que não olhar menos aguçado pode perguntar, professor, mas por que é 12,6% e não 112%? Já expliquei isso. Se eu fosse vocês, eu colocava de parênteses aí, né?
na interpretação. Como eu coloquei lá 12,6% de aumento, não foi isso no terceiro exemplo? Puxa uma setinha do 12,6, puxa uma setinha e coloca assim, ó, abre o parênteses, coloca 112,6 menos 100%. Concordam? 112,6 menos 100%, fecha parênteses, ou seja, justificando como é que nós alcançamos o 12,6% de incremento. Guerreiros, até aqui estamos juntos, turma? Sim. Sim, professor, tranquilo. Está tranquilo. Galera, essa matéria é muito fácil. Eu acho essa matéria muito gostosa também, sinceramente, a palavra é essa mesmo, porque ela vai encaixando uma coisa com a outra, né? E à medida que a gente for avançando, a cada nova aula, né, mesmo a gente estando à distância, eu estava até comentando com o pessoal ontem da outra turma que eu tenho, também em Taguatinga, o quanto que vocês não devem desanimar, não, galera, muito pelo contrário, né? Porque está sendo um momento de se reinventar, não só para vocês, mas para nós também. Eu, por exemplo, já falei isso, acho que eu já falei para vocês isso, eu estou acostumado com videoaulas, né? Mas com outra estrutura, né? Estou acostumado a dar uma videoaula para cursinho, que lá você tem um estúdio, né? Lá você tem microfone, lá você tem uma mesa que você consegue escrever, né? Você avança, né? É muito mais prático, muito mais fácil, tem uma câmera na sua frente, a iluminação é perfeita, coisa que aqui não é. Ou seja, é um momento da gente estar se adaptando, né? Galera, a gente está aí para isso mesmo, né? Aqueles que estão reclamando, não sei se é o caso da turma de vocês, até acho que não, mas eu vi alguns professores, o pessoal está meio preocupado. Não, galera, não tem que estar preocupado. Eu acho que a gente tem que estar preocupado com o momento, é lógico, né? Mas, por exemplo, tem N faculdades aí que não estão tendo aula. Aí sim é motivo de preocupação, porque aí sim vai comprometer uma série de coisas lá na frente. Eu acho que uma dica que eu dou para vocês, para quem, de repente, está tendo uma certa dificuldade, né? Por ser um recurso novo, alguns com celular, tela pequena, né? O áudio não fica legal em algum momento. Peguem, por exemplo, se habituem com isso, pessoal. A gente tem que fazer isso. Uma coisa nova, quando a gente começa a se habituar fora, né, dessa ferramenta aqui, a gente consegue ter uma capacidade melhor de absorção desse conteúdo. Então, por exemplo, vou passar para cá que fica melhor. Então, por exemplo, quando vai lá no YouTube, né, pega uma videoaula minha que seja, né, ou de alguns outros professores que tem, não sei se da faculdade tem, de repente tem, eu sei que o professor Germânico, ele também deve ter aula gravada, imagino eu. Os outros eu não sei. O professor Adriano, por exemplo, eu não tenho certeza. Mas o Germânico eu tenho. Está lá no Google, Alexandre Bessa, assiste uma aula minha de cursinho, e vocês vão ver lá que toda aquela estrutura ela era muito positiva, mas em compensação é uma aula que tem uma dinâmica bem diferente dessa nossa aqui. O professor fala mais rápido, eu tenho lá, tem um relógio no teto, dá 30 minutos que eu devo falar no máximo, tem vídeo que é só 10, tem outro que é apenas 1 minuto. Tá lá, Gran Cursos Online, um minuto do concurseiro. E aí os caras 59, 58, eu tenho que, né, trazer um conteúdo, uma questão ou uma teoria em 1 minuto. Então, vocês vão observar que a fala é mais acelerada, né? Eu até sempre costumo dizer que para alunos ou pessoas próximas, amigos, etc., professor, o que você acha? Eu quero começar a estudar para concurso, eu vou para videoaula, eu vou para presencial, eu estudo sozinho. Né? É difícil traçar. Primeiro que eu sou coach, hein, pessoal, não sou. Mas, assim, primeiro você tem que saber qual é o seu perfil, né? Eu acho que você consegue fazer isso você sozinho, você precisa de alguém para fazer isso por você, na minha opinião. Mas a partir do momento que você tem que entender que em sala de aula você tem a liberdade de levantar a mão, né, de perguntar, professor, né, volta um pouquinho aqui como vocês fazem aqui, né, de alguma forma, aqui como se fosse uma sala real. Né? Agora, na videoaula, não. Eu vou acelerando, não tem tempo a pergunta, né, existe uma prova que já está marcada, então, ou seja, é um ritmo diferenciado. Perfeito? Então, que bom que vocês já estão se habituando para as situações futuras. Alguns de vocês podem começar a estudar, ou até mesmo fazer uma EAD aí, que vocês até já fazem, né? Mas podem pegar, fazer um mestrado também dessa forma. Ou seja, não é um motivo para a gente fraquejar, nem tão pouco reclamar, na minha opinião. Ninguém tem culpa de o que está acontecendo, a gente tem que se adaptar a tudo isso. Naturalmente, passar esse momento da melhor forma possível. Eu estou achando essa ferramenta aqui que eu desconhecia bem interessante nesse sentido. Beleza? Então, façam isso, assistam as aulas por lá, e vocês vão ver o quanto que é bem interessante também. Vamos lá para o quarto exemplo, galera? Vamos pegar o quarto exemplo? Coloquem assim, ó. Serão 6 no total, tá? Coloquem assim. Vamos voltar para o ativo circulante. Só fazer um negocinho. Dá licença rapidinho, pessoal. Quarto exemplo.
Ativo circulante. Ativo circulante, isso? Abram parênteses, coloquem X3. X3. Fecha parênteses. É igual. Qual que é o saldo em X3 dessa conta? Me ajudem, pessoal. É importante vocês trabalharem a observação de vocês também. Vamos voltar para a tela rapidinho. Quanto que é o saldo em X3 do ativo circulante? Quantos reais? 130. Acharam aí? 130. 130. Qual que é o saldo em X2, galera? Agora vamos comparar X3 em relação a X2, tá? Ou seja, que é o ano mais atual que eu tenho em relação ao ano do meio, que é o X2. Qual que é o saldo em X2? 150. Então, dividido por 150 vezes 100. Esse valor de 130 está errado, hein? Maravilha. É igual a, coloque aí, 86,6%. 130 é errado, tá? Segundo erro que eu olho nessa apostila. No caderno vai ficar correto, né? Que é o que importa pra gente. 86. 86,6%. Uhum. Então, repetindo, exemplo número 4, ativo circulante, abrimos parênteses, né? X3, fechamos parênteses, é igual a 130, que é o saldo da conta em X3, olhando para X2 dividido por 150, é igual a 86,6%. Vamos à interpretação agora, guerreiros. Vocês estão vendo, pessoal, que eu estou fazendo um padrão, né? Eu estou organizando essas contas da minha forma. O professor tem que ser igual à sua, galera? Não. Já falamos bastante sobre isso. Você pode colocar do jeito que você quiser, tá? Faz a interpretação primeiro, depois os números. Eu faço primeiro os números, depois a interpretação. Mas fiquem à vontade. Vamos lá. O subgrupo ativo circulante, se eu fosse vocês, colocava só AC, para ganhar tempo, né? O subgrupo ativo circulante em X3. E agora eu pergunto para vocês, diminuiu ou aumentou, pessoal, o saldo dessa conta? X3. Ela, 86,6 que deu, né? Pergunta que eu faço a vocês, ela aumentou ou diminuiu o X3 em relação a X2? Alguém querendo entrar aí? Não, né? Às vezes aparecem uns barulhinhos aqui. E aí, aumentou ou diminuiu o saldo dessa conta, turma? Olhando para a porcentagem, por gentileza. Diminuiu? Diminuiu, perfeito. Então, Diminuiu. interpretação. O subgrupo ativo circulante em X3 diminuiu 13,33%. Diminuiu 13,33% em relação a X2. Em relação a X2. Puxa uma setinha, por gentileza, do 13,33%. Vocês vão colocar assim, pessoal, puxa uma setinha, como fizemos antes, né? Abre parênteses. 100%. 100%, que é o todo, né? Menos. Quanto é que tinha dado? Espera aí, rapidinho. Menos 130, 150 dividido 100 vezes. Menos 86,67. 100%. Menos 86,67 é igual a 13,33%. Fecha parênteses, ponto final.
Galera, então olha que conclusão interessante, fácil de ser entendida, a gente acabou de chegar olhando esses exemplos. Olha só, olhem para os 4 exemplos, por gentileza, com relação à interpretação. O que nós podemos concluir? Aliás, não precisa ser interpretação, não, pode ser o resultado, tá? Pode ser o resultado. Olha a conclusão legal, pessoal, um macete bom para vocês em situações de prova, seja na faculdade ou fora dela, tá, pessoal? Vai fazer, todos vocês vão fazer a prova do Conselho de Contabilidade, né? Olha só, na análise horizontal, depois a gente escreve isso, tá? Se o resultado for superior a 100%, houve um aumento do saldo da conta. Conseguiu enxergar isso? Vou repetir. Na análise horizontal, se o resultado do quociente, né, da divisão, for superior a 100%, houve um aumento no saldo da conta. Então, observe, o exemplo 1, ativo circulante, foi um aumento de quanto? 50%. O exemplo número 2, realizável a longo prazo, foi um aumento de quanto? 5%. E o ativo permanente em X2 foi um aumento de quanto? 12,6%. Está claro essa conclusão, galera? Daqui a pouco a gente anota isso, tá? Não agora. Aí alguém pode perguntar, professor, mas no exemplo número 4 deu menos de 100%. Deu 86,67, né? 86,6, tá? Vamos discutir por causa de decimais não, tá, pessoal? Se na prova você colocar 86,6 ou 86,67, as duas estão corretas, tá? Professor, deu um resultado menor do que 100%. Então, qual a conclusão que a gente vai chegar, pessoal? Na análise horizontal, quando o resultado do quociente for inferior a 100%, houve uma diminuição do saldo dessa conta. Está claro isso, turma? Pessoal, até aqui, perguntas? Observe que o exemplo 4 ele foi diferente, né? Ele deu uma diminuição. Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo, galera? Moleza, esse macete foi legal. Daqui a pouco a gente anota. Vamos para o exemplo número 5. Exemplo número 5. Qual que é o número 5? É realizável a longo prazo. Exemplo número 5, realizável a longo prazo. Abram parênteses, coloquem X3, fecha parênteses. X3, fecha parênteses. É igual, me ajude aí, turma, qual que é o saldo de realizável a longo prazo em X3? Quantos reais? 18, não é isso? Acharam aí? Dividido por saldo de realizável a longo prazo em X2, quanto? 21 vezes 100 é igual a 85,7%. 85,71. Vamos trabalhar com duas casas decimais, tá, galera? 85,71%. Observe que o 90 aqui também está errado, tá? Mas tudo bem, o que importa é o nosso caderno. 85,71%. Então, repetindo, exemplo número 5, realizável a longo prazo, abrimos parênteses, X3, fechamos parênteses, é igual a R$18, que é o saldo em X3, não é isso? Dividido por 21, que é o saldo em X2, é igual, vezes 100, né? Coloque o vezes 100 aí, pessoal, para ficar fácil vocês estudarem depois, hein? Sempre trabalhar em notação percentual. Galera, cuidado com isso, hein, turma? Ah, professor, se numa prova eu colocar numeral eu vou errar? Depende. Se no enunciado eu não colocar o que eu quero, você está certo. Agora, se no enunciado eu falar assim, a partir do balanço patrimonial abaixo, calcule análise horizontal em porcentagem. Se você colocar numeral, está errado tudo. Beleza? Nós vamos sempre nos habituar a trabalhar com porcentagem. Até porque, na minha opinião, acho que vocês concordam comigo, torna o entendimento mais fácil. Concordam, galera? Com relação à análise, na minha opinião. Vamos à interpretação? Vamos. Interpretação. Interpretação. O subgrupo realizável a longo prazo
o subgrupo realizável a longo prazo no comparativo. No comparativo. Abram parênteses, por gentileza, coloquem X3/X2, fecha parênteses. Então, cuidado, hein, pessoal, se eu faço um comparativo X3/X2, qual que é o meu ano atual? X3. Estou comparando com quem? Com X2. Beleza? Isso é importante. Fecha parênteses. Houve uma diminuição. Houve uma diminuição de 14,29%. Ponto final. Houve uma diminuição de 14,29%. Ponto final. Abram parênteses, vamos entender esse 14,29%? Abram parênteses, por gentileza. Coloquem assim, 100%, coloquem porcentagem, tá, pessoal? 100% menos, deixa eu só fazer a conta de novo aqui, menos 85,71%, menos 85,71%, é igual, então, 100% menos 85 ponto, quanto que eu falei? 71. 71. 71. Obrigado. É igual a 14,29%. É 29 mesmo, né? 14,29, não é isso? Dê uma olhadinha no caderno de vocês que eu estou sem anotar aqui, eu vou ficar de cabeça. 14,29. Fecha parênteses, ponto final. Pessoal, tudo bem com relação à interpretação do nosso exemplo número 5, realizável a longo prazo? Por aqui, tranquilo. Ok. Tranquilo. Tranquilo, moleza, né? Bom demais, galera. Essa matéria é muito tranquila. Tenho certeza que vocês vão cada vez gostar mais dela. Esse é o meu objetivo também. E vamos para o exemplo número 6, que é o nosso último? Vamos lá. Exemplo número 6. Subgrupo, né, ativo permanente. Coloque só ativo permanente. Exemplo número 6. Abram parênteses, coloquem por gentileza, X3, né? Manter o mesmo padrão. X3, fecha parênteses. Igual. Qual que é o saldo do ativo permanente em X3, galera? Vamos lá juntos. 242. 242, maravilha. Qual que é o saldo em X2? Quanto? 259. Então, 242 dividido por 259 vezes 100 é igual... Esse vamos falar diferente de novo. É igual a 93,44%. 93,44%. Vou repetir. Exemplo número 6, ativo permanente. Abrimos parênteses, colocamos X3, fechamos parênteses. É igual a 242 no numerador, né? Dividido por 259 vezes 100, né? É igual a 93,44%. Vamos à interpretação agora. Quem interpreta isso para a gente, hein, pessoal? Enquanto eu pego um gelinho aqui. Vamos lá, ajude aí.
Mas ninguém? Vamos lá, me ajudem? Vocês estão me ouvindo bem ainda? Calma aí, professor. Vamos lá, que estamos quase acabando. Vamos lá. Já tudo certo e sai daqui antes de meia-noite. O subgrupo ativo permanente, né? No Perfeito. comparativo aqui ao ano X3/X2, houve Perfeito. uma diminuição de 6,56%. Ponto. É isso aí. Ponto. 6,56%. Maravilha, Guerreiro. Como é que é o nome do senhor? Dejan. Dejan, muito bom. Galera, o que o Dejan falou, repetindo? Eu que elaborei para ele. Você mandou pelo WhatsApp para ele, né, senhorita? Não, eu tô do lado dele. Ah, é? Que legal. É meu Muito bom. marido. Ah, sim, maravilha. Então, Dejan, maravilha. Pessoal, tudo bem com relação à interpretação do Dejan? Então, ou seja, houve uma diminuição de 6,56%, que o senhor falou, não foi? 6,56. 56. Maravilha. Vamos colocar essa interpretação do Dejan? Vamos lá? Obrigado pela participação. Coloquem assim, interpretação. Paramos aí, não foi? No caderno? Sim, foi. Maravilha. O subgrupo ativo permanente como é que o senhor falou, Dejan? Fala aí pra gente, me ajuda a lembrar a sua fala. Então, o subgrupo do ativo permanente, em comparação com os anos X3/X2. Vamos lá, não anotando aí, galera. O Dejan está ajudando, ele está comandando a aula agora. Vamos lá, repete pra gente aí, Dejan. O subgrupo do ativo permanente, Perfeito. em comparação dos anos X3/X2. X3/X2. Houve uma diminuição de 6,56%. Maravilha. Houve uma diminuição de 6,56%. Pessoal, Dejan, permita-me colocar uma interpretação também minha, diferente da sua, mas que leva à mesma interpretação? Sim. Coloque assim, na do Dejan, coloque interpretação 1. Foi muito boa. Vamos colocar a interpretação 2, falar de maneira diferente agora. Levando sempre a mesma interpretação. Coloquem assim, ó. O subgrupo ativo permanente, falando de maneira diferente. O subgrupo ativo permanente em X3 representa 93,44%, 93,44% do seu saldo em X2. Ponto final. Do seu saldo em X2. Eu vou repetir, pessoal. O subgrupo ativo permanente, né? Como é que eu falei depois disso? Desculpem. Não estou anotando. Em X3, né? Não, representa 93,44% em relação a X2. Repete como é que eu falei. O subgrupo do ativo permanente em X3 representa 93,44% do seu saldo em X2. Do seu saldo em X2. Muito obrigado. Maravilha. É exatamente isso, pessoal. O que a gente vai falando vai mudando o tempo todo, né? Então, ou seja, as duas interpretações querem dizer a mesma coisa, né? Então, vou voltar para cá. Aqui nós fechamos, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Então, galera, o que a gente pode concluir com relação a essa minha fala, em relação à fala do Dejan? Falamos a mesma coisa de maneira diferente, né? Ele falou, foi até mais objetiva dele do que a minha, na minha opinião.
quer dizer, houve uma diminuição de tantos por cento de X3 em relação a X2. E eu disse a mesma coisa de maneira diferente. A conta em X3 representa 93,44%. Então, se ela representa 93,44%, ela é menor ou maior, pessoal? Ela é menor, né? Porque ela tem menos de 100% de comparação. Vamos chegar agora, pessoal, alguma pergunta com relação a esses 6 exemplos que nós colocamos no caderno? Não. Não. Vamos colocar uma grande conclusão? Coloque aí, conclusão. Conclusão? Conclusão. 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 Na análise horizontal, a conclusão é legal, hein, pessoal? Na análise horizontal, se o resultado do quociente, Se o resultado do quociente, ou seja, da divisão, né? Se o resultado do quociente for superior a 100%, trata-se de um aumento no saldo da conta. Ponto final. Trata-se de um aumento no saldo da conta. Ponto final. Vou repetir. Conclusão, na análise horizontal, se o resultado do quociente, né, for superior a 100%, trata-se de um aumento no saldo da conta. Ponto final. Pessoal, ficou claro? Claríssimo. Sim. Maravilha. Sim, ficou. Maravilha. Coloca uma observaçãozinha aí, ó. Observamos essa conclusão. Coloca a observaçãozinha, fica legal. Bem redundante, mas fácil de estudar. Observamos essa conclusão nos exemplos 1, 2 e 3. Concordam comigo? Observamos essa conclusão nos exemplos 1, 2 e 3. Ponto final. Perfeito? Ok. Vamos para outra conclusão. A conclusão número 2, né? Um parágrafo novo aí, por exemplo. Está bem organizado. Coloque assim. Na análise horizontal. de novo na horizontal? De novo. Na análise horizontal, isso. Se o resultado do quociente for inferior a 100%, se o resultado do quociente for inferior a 100%, a 100%, trata-se de uma diminuição no saldo da conta. Trata-se de uma diminuição no saldo da conta. Ponto final. Estou repetindo.
Na análise horizontal, se o resultado do quociente for inferior a 100%, trata-se da diminuição do saldo da conta. Guerreiros, tudo bem com relação a essa interpretação? Sim. Tranquilo? Sim, Vamos colocar uma observaçãozinha final aí, então? ok. Observação. Observamos essa conclusão. Observamos essa conclusão nos exemplos 4, 5 e 6. Concorda? Dá uma olhadinha no caderno e vê se está certo. Por gentileza. Observamos essa conclusão nos exemplos 4, 5 e 6. Meu notebook descarregou. 4, 5, 6. Observamos essa conclusão nos exemplos 4, 5 e 6. Fechado, pessoal? Fechado. Maravilha. Então, chegamos à parte final da nossa aula, galera. Então, terminamos a análise horizontal. E agora vamos falar do nosso trabalho para a gente fechar, galera. Então, o que é importante que vocês pensem, galera? Então, já vou cobrar isso a vocês na próxima aula. Não na forma de avaliação, por favor. Né? Sabemos que nós não estamos nesse momento de avaliativo ainda, né? Mas eu sei que vocês estão cheios de coisa para fazer aí, mas a nossa matéria também tem sua relevância, né? É importante que vocês já dividam vocês em grupos. Então, serão 3 grupos, tá, galera? Como é que vocês vão dividir? Fiquem à vontade. Juntem, aí, vocês são mais ou menos uns 25 alunos, talvez seja grupos aí de 6, talvez 7 pessoas no máximo, tá? E vocês vão escolher um balanço. Então, coloque aí, né? Para quem não colocou ainda, né? Trabalho, né? Já era para ter isso, então vamos lá. Deixar bem esquematizado já. Inclusive, pessoal, lembrando que esse trabalho ele vai ser útil para a gente tanto na 1 quanto na 2, tá? Vai ser o mesmo trabalho, só com a evolução do conteúdo que a gente vai ter até o final do nosso semestre. Então, quem está aí? O Dejan, o Edilson, a Eliana, a Karina, né? A Larissa. Quem mais? Raquel, Stephanie. Nayane já também. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nayane está bem à vontade, né? Beleza? Então, o trabalho, né? Primeiro passo. Escolha de um balanço patrimonial. Escolha de um balanço patrimonial. Abre parênteses, coloca em pronto. Pessoal, não tem nada de fazer balanço, não. É pegar um balanço pronto, tá? Segundo passo. Coloca uma observaçãozinha, por gentileza, aí, galera. Observação importante no primeiro passo, né? Escolher balanço patrimonial, observação. 3 anos. Tem que ser 19, 18, 17? Não, pode ser qualquer ano, tá? Se vocês conseguirem mais atual dessa empresa, é melhor ainda, mas pode ser qualquer ano. Se conseguir 19, 18 e 17, né, 2019, 2018, 2017, fica perfeito. Mas se tiver 2005, tiver 2009, não tem problema. Importante que tenham 3 anos, tá? Fiquem tranquilos que as empresas, quando publicam esses balanços, vocês já sabem disso, geralmente eles colocam os 3 últimos anos mesmo, tá? Segundo passo. Fazer a análise dos índices de liquidez. Fazer a análise dos índices de liquidez. Esse suspiro é de cansaço ou de emoção com relação à aula, senhor? Emoção, professor, muita emoção. Eu imaginava, essa matéria desperta... Gente, nossa senhora, não tem noção como é bom. Você, né? Então, vamos lá, segundo passo. Estou muito feia. Não dá para ver, não, fica tranquilo. Não, mesmo se desse. A colega falou que eu briguei com a onça, professor.
Também brigou com a onça? É. Então, o segundo passo, realizar. Eu coloquei como aí, galera? Fazer a análise dos índices de liquidez. Isso, fazer análise dos índices de liquidez. Observação. OBS, né? Fica mais rápido. Vamos lá. OBS. Cálculo e principalmente interpretações. Cálculo e principalmente interpretações. Ponto final. Terceiro passo. Terceiro passo. Realizar análise horizontal, vertical. Primeiro vertical. Realizar análise vertical. A Eliane saiu mais cedo, hein? Fala para ela que ela vai sonhar comigo 7 dias e 7 noites. Só essa interpretação, essa maldição, hein? Deve ser porque ela falou que eu briguei com as onças. Então, realizar análise vertical. Coloquem, por gentileza, uma observação. Observação. Cálculo e, principalmente, interpretações. Cálculo. Dá para você ver por aí, né? Cálculo e, principalmente, interpretações. E, por último, seria o nosso quarto passo, é isso, galera? Isso. Quarto passo. Sim. Sim. Vocês viram um fantasma ali atrás? É um amigo que chegou aqui, tá, galera? Fica tranquilo, não é um fantasma, não. Um grande professor também. Quarto passo e último, né? Por enquanto, né? Realizar análise horizontal. Realizar análise horizontal. Abra a observaçãozinha para que vocês não esqueçam, né? Cálculo e, principalmente, interpretações. Cálculo e, principalmente, interpretações. Então, galera, qual que é o dever de casa que vocês têm para o nosso próximo encontro? Já está marcado, né? Se tudo continuar como está, esse mesmo horário, às 19h35, né? Quando eu abro a nossa live aí, 19h15. E na sexta-feira que vem, se houver alguma mudança positiva, né? Vai ser presencial, mas enfim, independente de onde nós estivermos, você já tem que estar com esses 4 passos prontos, galera. Mas a gente pode ter algum tipo de dúvida. Maravilha. Vamos usar a nossa aula próxima. Lembra que eu falei para vocês, se fosse uma aula presencial, eu, a cada novo conteúdo, eu ia parar para que vocês procedessem na execução do trabalho. Como a gente não está presencial, eu vou utilizar na sua próxima aula virtual, né? Eu não vou falar nada de um assunto novo. Muito pelo contrário, vou usar só para estar ajudando vocês em dúvida que vocês possam ter com relação ao trabalho, tá? Sugiro aqueles que têm mais expertise aí em computador, que peguem esse balanço que vocês vão pegar pronto dessa empresa, joga no Excel, né? Porque o Excel vai fazer o cálculo para vocês. Só que tem um detalhe, né? Tudo bem, uma coisa é você fazer isso no Excel e colocar o balanço pronto lá no trabalho de vocês. Mas a interpretação ela é braçal, né? Vocês vão ter que fazer isso naturalmente. Fechado, pessoal? Então ficou claro para vocês. Hoje nós temos que estar na próxima sexta-feira, né? Tudo bem? Ok. Tranquilo? Alguma dúvida do que nós falamos quanto ao trabalho nessa etapa final da nossa aula de hoje? As dúvidas Não, tranquilo. fazendo, professor. Maravilha, ótimo. Nada impede, pessoal, daqui para lá, como nós temos muito tempo, né? Todos vocês têm meu WhatsApp, eu já passei para vocês em sala, né? Se alguém não tiver Letícia? Isso. E a Letícia?
Professor, Teoria. esse trabalho já vai entregar na sexta? Não é entregar, né? Essa pergunta foi boa. É que ele esteja nesse patamar, nesse nível, até o passo 4 na próxima sexta-feira. Só que eu não vou cobrar que vocês me entreguem, não. Ele vai ser avaliativo, mas não nesse momento. É quando essa fase passar, porque a coordenação pediu para que a gente não avaliasse vocês nesse momento. Estamos apenas avançando em relação ao nosso conteúdo, para a gente avançar no nosso semestre também. Tchau, Suri. Tá ok. Bem, turma, então nada impede que daqui para lá, né, vocês têm meu e-mail também, no caderno de vocês, sempre anota. Professor, nós estamos no grupo tal, com a dúvida tal. Eu esclareço para vocês, mas a aula que vem, sexta-feira que vem, se a gente estiver no ambiente virtual, vai ser exclusivamente para a gente tirar essas dúvidas. Fechado? Fechado. Então, belíssima noite para vocês. Foi uma honra estar nessa noite de sexta-feira com vocês. Espero que vocês tenham gostado e vamos avançando e vamos se adaptando às novas circunstâncias, com certeza. Beijão para vocês. Belíssima noite. Belíssima noite. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, boa noite. Interromper a gravação. Olha isso que eu esqueci.